louvores. Nós tivemos aí a apresentação, agradecer os convidados especiais ali, o Nico, a família, cada amigo que está aqui, que se faz presente, nosso irmão também. Sintam-se bem aqui nesse lugar. E eu tenho uma pequena mensagem aqui para a gente meditar, tá bom? Que está no livro de Lucas. Se tiver a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. No livro de Lucas, o capítulo é o 23. A Bíblia tem muitas histórias fascinantes, histórias que comovem o nosso coração, que mexem com a gente, histórias que transformam vidas. E eu separei para nós aqui essa noite, para mim em particular, Lucas capítulo 23, o verso 54 até o 56. Vamos ler apenas esses versos, tá? Lucas capítulo 53, vai ser projetado ali, tá bom? Eu trabalho na área missionária, dando estudo bíblico, fazendo evangelismo há bastante anos. E tenho estudado a palavra de Deus. E uma passagem, um verso bíblico que mexe comigo, para mim, particular, de toda a Bíblia, o verso que vamos ler, para mim, é o mais forte que existe na Bíblia. Pensa no que vamos estudar essa noite. Vamos estudar um assunto que vai mexer com a gente, que vai sacudir o nosso coração. Vamos já abrir a Bíblia. Está projetado ali também, ele vai passando daqui a pouco, conforme vai chegando os versos. Antes de ler o verso bíblico, eu quero fazer uma oração com você, uma oração de agradecimento por esse ano que está se passando e por você estar aqui conosco essa noite. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por cada pessoa que se faz presente aqui essa noite, por cada amigo, por cada convidado especial. O Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece a luta que cada um tem passado, o drama de cada um. O Senhor conhece, Pai querido, as famílias aqui representadas. O Senhor conhece o que estão passando, que passaram esse ano, um ano talvez difícil para eles. Um ano talvez que tinham perdido algum parente, alguma pessoa querida. Um ano que talvez tenham mudado de cidade, vindo de outro país para cá, em busca de refúgio. O Senhor conhece a dificuldade que o teu povo passa. Um ano, Pai querido, talvez de doença, de necessidade. O Senhor conhece, Pai, mas essa noite nós viemos aqui com o propósito de te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos guardou. E essa noite queremos ouvir a tua voz ao nosso coração, que ela venha falar dentro de mim, dentro do coração de cada um que se fazem presente aqui essa noite. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. O verso bíblico diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha, eu fiz um tema onde mostra que Maria era adventista. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, é uma pessoa muito especial para toda a raça humana. Ela é uma mulher fantástica, uma mulher separada por Deus, escolhida pelo próprio Deus para ser mãe de Jesus. Olha o privilégio. Maria, aqui nesse verso, vamos entender um pouquinho do que lemos. Maria recebeu uma missão de ser mãe daquele que iria salvar o livramento da terra, ia salvar a humanidade. Então a Bíblia mostra que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Então a barriguinha de Maria começou a crescer. Tem alguma grávida aí? Tua esposa está grávida, Simone, que benção.
Então você passa a mão na barriguinha, ela passa a mão, né? E pensa o cuidado que tem com aquela barriguinha. Então Maria também não era diferente, um cuidado muito grande, porque o anjo falou para ela que ela teria um filho. E esse filho seria o próprio Criador, aquele que disse: haja luz e houve luz. Olha a alegria de Maria. Então essa barriga começa a crescer, e ela tem um cuidado muito grande. Depois ela precisou viajar, andar quilômetros e quilômetros de distância, por causa desse bebê que estava no seu ventre. Esse bebê nasceu, então esse bebê começou a crescer. E a Bíblia mostra que era um filho muito obediente. Não houve na terra um filho mais obediente do que o filho de Maria. Por nome, Jesus. Então esse Jesus vai crescendo. Um exemplo de filho. Quantas mães tem aqui? Quer ver a mão das mães? Não vou levantar porque eu sou mãe, sou pai. Opa, só as mães levantaram a mão. Que legal. Que bênção. Quer dizer, se fossem os pais, né, também ia levantar a mão, né? Quantas mães? Agora, pensa. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é mãe. Você ama o seu filho? Ama ou não ama? Agora vem a pergunta mais difícil. O que foi que ele já te deu? Te deu uma casa? Te deu um iate? Por que você está rindo? Deu uma casa, para mim uma casa. Deu um iate para você? Viagens? Passeou, teve viagens? Deu o quê? Um carro importado? Deu um carro importado? Não deu? Deu muita felicidade. Pensa no que te deu felicidade. Deu também não? E deixa eu te perguntar aqui. E por que você ama ele? Eu quero ouvir essa resposta agora. Por que você ama ele? Porque ele é o que? Seu filho. É filho, é uma bênção. Não é isso? Aí você faz uma análise na sua mente e diz: poxa, mas nunca me deu nada, só me dá trabalho. Despesa e trabalho, não é verdade? Não passa assim um pouquinho na nossa mente? Mas eu vou te falar, é uma despesa que a gente faz e a gente nem se nota porque a gente ama. Não é isso? A gente ama. E vou te falar, nenhum dos nossos filhos eram como o filho de Maria. Ou eu tenho uma turma lá em casa que eu vou te falar. Tem uma pequenininha assim com o nome Marielle. Ô menino, você está entendendo, né? Aí você pode dizer: lá em casa também tem um, né? E olha, e nós amamos, e agora Maria também amava o seu filho. Agora pensa comigo, um dia você vê um filho, aquele filho que tu ama, a polícia chega e prende aquele filho. A polícia foi mandada pelo governo e prendeu o filho de Maria, acorrentou ele, amarrou e saiu levando pelas ruas da cidade. E nesse caminhar, esse filho, agora essa mãe entra em desespero. Pensa no sofrimento de essa mãe, de um filho obediente, um filho que nunca respondeu para a mãe, que sempre obedeceu, que sempre tratou bem e cuidava dessa mãe, que ia longe buscar água para trazer. A água não era na torneira, como nós temos em casa. A mãe diz: filho, vai lavar a louça. Ah, não. Não é assim que os nossos filhos são? E esse filho era 100% obediente. Agora ela viu esse filho sendo polícia chegando, prendendo seu filho, algemando e levando e batendo nesse filho. E essa mãe então vai atrás acompanhando o que estava acontecendo com seu filho. Agora essa mãe pegar esse filho e ao caminhar com ele, amarrarem um tronco e deram nele 39 chibatadas. Não foi no cinto que bateram com ele. Ah, pegou o cinto e bateram, não foi assim. Pegaram esse filho e colocaram ali, tinha umas tiras de couro de boi, de correia, de couro de boi. Na ponta dessas tiras tinha alguns ganchos, umas pontas de osso, e um negócio terrível. Então pegaram aquele filho e bateram, aquela corda rolava por ele, aquele chicote quando puxava, arrancava o seu couro, a sua pele, cortava por dentro e cortava por fora. Esse filho, e agora essa mãe olhando todo aquele sofrimento do filho, como fica o coração de uma mãe como essa?
Pensa comigo, como fica o coração dessa mãe vendo seu filho ser torturado. E aquele filho, por incrível que pareça, ao levaram ele para ser julgado. As pessoas olhando, tem culpa de alguma coisa. Porque para fazerem isso tinha alguma culpa. Levaram ele a ser julgado. E era o momento do seu julgamento. Aquele juiz olhou e disse: nada vejo nele para que condene. Ele não tem culpa. Eu vou fazer o seguinte. Levaram para o outro disse: eu lavo as minhas mãos, porque não vejo culpa alguma nesse jovem. Não vejo falha alguma nesse homem. Nada ele fez para passar por isso. Eu lavo as minhas mãos. Mas ele fez uma pregação ali naquele dia. Ele disse assim: olha, vocês têm a oportunidade de fazer uma escolha. Pensa, Pilatos estava agora num púlpito, e de cima desse púlpito ele fez um sermão, e pouca gente conhece o sermão dele. O sermão dele falou naquele dia, e ele ecoa pelo mundo inteiro hoje, muitas pessoas ainda não ouviram. A palavra que ele disse foi essa: escolham quem vocês vão escolher, a Jesus, a salvação ou a Barrabás. Essa mensagem está espalhada pelo mundo. As pessoas têm uma escolha: servir a Jesus, a salvação ou a perdição representada pelo outro caminho. Maria acompanha tudo aquilo. Maria vê quando ele vem sendo levado pela polícia depois desse julgamento. Ela é caminhando, levado ali para fora, não conseguia andar mais direito, de tanta chicotada, de tanta peia que tinha levado. Então eles não se acomodaram, eles disseram que não, ele é um rei. Prepararam então uma coroa de espinhos e lhe colocaram sobre a cabeça. Como eles não podiam apalpar com a mão aquela coroa, eles pegaram uma vara e bateram sobre a cabeça dele, e aqueles espinhos foram cravados na sua fronte e na sua cabeça. E agora quem estava lá olhando tudo isso? A mãe. A mãe estava lá. A mãe estava acompanhando. E ela vê o sangue do seu filho inocente sendo descendo, escorrendo pelo seu rosto. Uma mãe, quando o filho cai, o filho se fere, um ralado no joelho, ela corre, ela coloca um band-aid, ela faz um curativo, ela faz tudo porque ela não quer ver o sangue do seu filho. E agora Maria acompanhando ali o sangue do filho dela descendo por sobre o seu corpo. Maria então vai acompanhando e vê o momento em que esse Jesus é levado. E por onde ele passava, as pessoas escarneciam dele, batiam nele, torturavam ele, cuspiam, davam um tapa nele. E aquela mãe acompanhando tudo. Deixa eu te perguntar, você que é mãe, e você visse um filho seu, alguém pelo menos dando um beliscão nele, o que você faria? Eu dava também. Pensou um pouquinho? Qual seria a atitude? Defender. Você visse alguém beliscando a tua bebê, o que você faria, minha querida? A gente nem fala, porque se falar vai sair coisa pesada, né? Mas não é real? Maria estava ali acompanhando. Pensa no coração dela como estava. Pensa nesse coração tremendo aos pedaços. E agora Maria estava ali e viu no momento que colocaram sobre o filho dela uma cruz. E a cruz não era dele, era para aquele que eles escolheram, era para aquele que foi escolhido lá. Escolhe hoje Barrabás ou a Jesus. E dissemos que morra Jesus e que viva Barrabás. Pegaram então a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus. Então Jesus começa a caminhar. E nessa caminhada dele ele vai pegando muita chicotada. E a caminhada era longa. E não havia asfalto, eram as pedras. Era por sobre as pedras, e ele caía, e cada queda ele tinha o joelho dele saía aos pedaços de couro. E agora aquela mãe acompanhando tudo. Ao chegar num lugar muito alto, ali deitaram Jesus sobre aquela cruz. E ali pregos foram enfiados nas suas mãos. De longe, assim um pouquinho, eu via o som do martelo.
pregos sobre as suas mãos. Aquela mão que ajudava ela, aquela mão que segurava nas mãos dela, aquela mão que cuidava dela, ela viu os pregos entrando nas mãos do seu filho. E agora ela vê no momento que os pés dele são transpassados também pelos pregos. E ela viu quando ergueram o filho dela naquela cruz. E agora ela viu quando lhe tiraram a vestimenta. Jesus estava despido naquela cruz. Ou dor, ou tristeza, ou angústia daquela mãe. Por isso que eu digo para você que para mim da Bíblia não houve um verso mais forte do que esse. Não há uma história mais tocante, mais comovente do que a história dessa Maria acompanhando o sacrifício do seu filho. E agora ela viu quando Jesus foi erguido e ele ficava numa posição que para puxar a respiração não conseguia. E ele não conseguia respirar ali na cruz. E ao lado dele foi colocado alguns ladrões, 2 ladrões, uma à direita e uma à sua esquerda. E no momento ali, já era pôr do sol, antes do pôr do sol. Não podia ter pessoas na cruz quando entrava o dia do sábado. E o sábado na Bíblia começa no pôr do sol, não só o sábado, como todos os outros dias. Agora, para muita gente, hoje é domingo. Hoje é domingo, sim ou não? Muita gente é domingo. Mas para outras pessoas, não é mais domingo. Que dia é hoje? Segunda-feira. Isso está na Bíblia, está lá em Gênesis, está na Bíblia toda. O dia começa no pôr do sol e termina quando? No pôr do sol. Quando o sol está se pondo, está terminando aquele dia e está se iniciando outro. Ainda há pouco, quando o sol se pôs, terminava o domingo e começava então a segunda-feira, o segundo dia da semana. Então na sexta-feira não podia ficar ninguém na cruz. Ao chegarem viram aqueles ladrões ali, estavam vivos, então pegaram e quebraram as pernas. Eles não conseguiram mais fazer aquele movimento para respirar. Só que quando chegaram em Jesus, ele já estava morto, não respirava mais. Ao descer da cruz, Maria estava ali e viu quando desceram o seu filho da cruz. E então entregaram para ela um defunto, entregaram para ela o corpo do seu filho esfacelado, todo rasgado, cortado, esfaqueado. O profeta Isaías chega a dizer que passaram como se fosse nas suas costas, como se fosse um arado. Você sabe o que é arado? Que arada a terra, que corta a terra. Passaram nas suas costas como se fosse um arado, cortaram as suas costas. E ali ela pegou agora o filho dela ali nos seus braços, todo cortado, sem fôlego, sem vida. E agora aconteceu um fenômeno que vamos ler aqui, agora que acabamos de ler, vamos entender o que aconteceu daqui para frente. Era costume na época, pegava-se o corpo, enrolava, passava em embalsamava e depois enrolava com panos e colocava no cemitério, onde era uma pedra cortada na parede, e ali era colocado o defunto. Só que quem tinha uma lápide daquela, um local daquele, só as pessoas ricas tinham, pessoas pobres não tinham. Então pegaram e levaram Jesus. E agora olha o que diz para nós, vamos ler o verso que lemos ainda há pouco. Então chegamos nesse momento que vamos ler agora. E era o dia da preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram e viram o túmulo e como o seu corpo foi ali depositado. As mulheres que acompanharam aquela situação, aquele cortejo, viram o túmulo e viram como foi ali colocado o corpo de Jesus. Então elas fizeram o seguinte: aqui no Brasil, o costume, em países o costume é pegar o corpo da pessoa, levar para a beira do rio e queimar, né? E jogar a cinza no mar. Em outros lugares se coloca flores, né? Aqui no Brasil o costume é colocar flores no caixão. Dão-se muitas flores. Eu até acho um negócio meio complicado esse negócio de colocar flores no caixão. Quando está vivo, não dá flor, né? Não sai junto, não passeia.
Aí quando morre, está lá, olha a flor. Não é um negócio meio assim, sem jeito, né? Enche de flor, coroa de flor, leva lá. Então assim, e lá enrolaram então Jesus. E ela disse assim, olha como diz o verso. Era o dia da preparação. Qual dia da preparação? Sexta-feira. E ao terminar a sexta-feira, no pôr do sol, se iniciava o sábado. E as mulheres que tinham vindo e acompanhavam o túmulo, acompanhavam o cortejo de Cristo. Diz assim, então se retiraram. Elas voltaram para casa. E diz assim, e prepararam aromas e bálsamos. Elas prepararam o aroma e prepararam o bálsamo para embalsamar, para ungir o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não foi ungido nesse dia. O corpo de Jesus tinha sido ungido muito antes por uma mulher. Ela quebrou um vaso de alabastro e ungiu os seus pés e enxugou com seus cabelos. Ali Jesus estava sendo ungido. Então elas voltaram para casa. Por que elas voltaram para casa? O verso diz assim, olha, e voltaram e guardaram o sábado, segundo o quê? O mandamento. Por que eu te digo que é o verso mais forte? Porque Maria, ela guardava o sábado, sim ou não? Guardou ou não guardou? Sabe o que Maria fez? Maria disse assim, olha meu filho, você já morreu, fique aqui que eu vou para casa guardar o sábado conforme o mandamento de Deus. Amém? Amém. Isso fez Maria, mãe de Jesus. A minha mãe dizia que era devota de Maria. Eu perguntei se guarda o sábado, mamãe? E ela disse não. Queridos, esse Jesus que morreu na cruz, ao ser levantado, ele ia atrair toda a humanidade para ele. As pessoas aceitem ou não, a ciência aceita ou não, elas dizem antes de Cristo. E o que mais? Depois de Cristo. Cristo se tornou o centro da história. Cristo é o centro da salvação da humanidade. Quem aceita esse Cristo, esse Salvador, tem vida eterna, porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo. Ele não está numa cruz mais. Ele não está pendurado numa cruz, numa parede. Ele não está lá. Ele está vivo. Ele está no céu. Ele está no santuário celestial. E ele sabe onde é que ele está mais também? Aqui. Amém? Ele está aqui. E o desejo dele é encontrar no teu coração, no meu coração, um lugar para ele agora. Amém? Quando Maria estava grávida, lembra que procuraram um lugar para que Jesus nascesse? Não tinha. Está chegando o Natal, né? E Jesus quer encontrar um coração para que ele possa habitar nele. Esse é o desejo, abrir o seu coração para que ele possa morar nele? Agora eu quero ver sua mão levantada, sua mão erguida. Glória a Deus por isso. Jesus deseja morar no seu coração. Amém? Queridos, tem uma música a ser cantada. Quando essa música estiver sendo cantada, é apenas conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender mais. Tem alguém que quer aprender? Irmão, vem aqui comigo, por favor. Anote o nome dela, tá bom? Sim. O nome dela, fica aqui perto de mim para você olhar aqui. Quem vai levantar a mão? Eu quero receber um estudo bíblico. Quero me aprender mais um pouco sobre Jesus. Mais alguém? Mais uma amiga? Vamos lá, tá? Grave bem, tá? Ali, de óculos aqui, olha. Grave bem, tá? 1, 2. Mais uma pessoa? Quero aprender mais de Jesus, me preparar. Tem mais uma pessoa? Já colocou, você quer você? O Nino vai erguer a mão porque o Nino já estava estudando. A família do Nino já estava estudando ali. A mãe, né, a esposa dele e a filha, né? Já estamos estudando ali. Mais alguém?
Quero conhecer mais de Jesus. Já está estudando também? Estão estudando também? Já começou a estudar a Bíblia? Vamos começar? Que bênção! A Patrícia também está estudando, vai começar, Patrícia? Que legal, Patrícia! Olha que maravilha! Agora fiquei mais feliz. Vamos orar então? Vamos orar por esses que tomaram essa decisão de receber o estudo bíblico? Vamos orar? Vamos? Você pode ficar de pé comigo? Pai querido, que momento maravilhoso é esse? Entendemos, Pai, que o nosso Salvador é Jesus, que Ele morreu na cruz, no meu lugar, no lugar de cada um de nós que aqui estamos, no lugar de cada um que assistiu essa mensagem através do YouTube, que Teu amor e a Tua graça invadam esses corações e transformem vidas, como tem transformado a nossa vida. Aqui, Pai querido, muitos aqui ergueram a mão, tomando uma decisão de receber o estudo Teu, o estudo da Tua palavra. Outros já estão estudando. Isso é maravilhoso. E aqui tem uma igreja preparada para dar estudo para essa bênção dessas pessoas que aqui estão presentes. Oh, maravilha, Pai querido, esse momento. Que o Senhor abençoe todos que estiveram presentes aqui, os familiares de cada um deles. Que a Tua graça esteja sobre nós a cada dia. Nos despede para os nossos lares na Tua companhia. É o que te pedimos por Jesus e te agradecemos. Amém. Jesus continue abençoando você pela sua decisão. Amém?